Olá pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo interessante que normalmente não costuma acontecer, mas existem sim algumas exceções e eu já passei por isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha experiência, o que acontece, como ficam os narcisistas quando eles são descartados. Quando você fala acabou, tchau, e você some e diz que não quer mais saber, você descarta eles antes deles te descartarem. Como é que funciona isso? Eu vou contar aqui o que aconteceu comigo, um relacionamento que eu tive com um narcisista. Mais interessante é que na época, quando eu dei o descarte a ele, eu não fazia a menor ideia de que esse transtorno existia, que essas pessoas existiam. Mas era um relacionamento muito conturbado, era aquela coisa entre tapas e beijos, essa coisa que te leva lá no paraíso e depois cai direto pro inferno, uma confusão que eu não sabia mais o que fazer. Eu sei que aquilo me fazia muito mal e eu queria sair daquilo, mas eu não tinha forças, eu não entendia o porquê que não me fazia bem, eu queria sair, eu não conseguia sair. Hoje eu entendo, eu já estava totalmente viciada em tudo aquilo que ele fez, manipulou para que eu ficasse viciada sem eu ter a menor ideia. Mas Deus é tão bom com a gente. Deus sempre cuidou de mim, sem eu nem saber que essas pessoas existiam. Tantas vezes que eu chorei, que eu sofri, sem nem entender. Mas graças a Deus, todos nós temos um limite. Tem alguns que permitem ir muito além do que seria o normal. Mas muitas vezes, por já terem vivido um passado, uma infância abusiva, às vezes a pessoa acaba aceitando muito mais do que deveria porque acha que aquilo é normal, por já ter sido condicionada ou condicionado a normalizar esses abusos. E aí é um limite que você vai ter que dar ali, que cada um tem o seu. No meu caso foi assim, 2 anos quase de relacionamento, várias brigas e voltava, era aquela loucura, aquela coisa linda, maravilhosa, depois era briga de novo, depois estava tudo lindo e maravilhoso. Eu tinha o maior carinho e amor por esse namorado, era uma coisa assim que até hoje quando eu paro para lembrar eu falo, meu Deus do céu, é difícil de acreditar, né, que essas pessoas são esses monstros, que eles são de verdade por dentro, quando eles tiram as máscaras e mostram realmente quem eles são. Porque quando eles mostram o lado bom, que é tudo uma fantasia, é algo que nos faz ficar apaixonados, sentir um carinho pelaquela pessoa, um cuidado, um amor indescritível. Mas, graças a Deus, quando eu tive essa revelação, eu já estava bem longe desse ser e nada do que eu sonhava com ele prosperou. Graças a Deus que protegeu, né? E a ele também, porque quando eles sabem qual é o seu maior sonho, aí que não acontece mesmo, porque eles querem te trazer decepção. E o que aconteceu? Vou contar aqui para vocês entenderem como é que eles ficam quando você dá o descarte. O que acontece? Eles ficam com muita raiva de você. Porque eles sentem a necessidade, sentem prazer em ter você ali sob o controle deles. Então eles pensam o que eu quiser, a hora que eu quiser vai acontecer e vai ser do jeito que eu quero porque ela está nas minhas mãos, já está manipulada e eles sabem porque eles veem em tudo que acontece. A gente que não tem noção de que eles estão fazendo ali, o mau caráter deles, a manipulação e todo o jogo de abuso, a gente cai ali achando que é uma pessoa normal, uma pessoa como nós, mas não. E aí, num dos momentos de vai e volta, eu decidi ir para outro país estudar. E ele, por incrível que pareça, me deu o maior apoio, foi o que mais me incentivou. Hoje eu entendo, ele queria dar um tempo, falou, vai ficar lá um tempo que aí eu curto aqui tudo que eu tiver que curtir e não vou ter ela aqui em cima de mim para estar, né, de olho e tendo que fazer as coisas escondido. Ela vai estar longe mesmo, aí eu posso aproveitar o quanto eu quiser. E o combinado foi que ele iria me visitar. Já até falei sobre isso, eu acho, em algum outro vídeo, mas eu vou repetir aqui porque hoje é outro contexto, para vocês entenderem como eles ficam quando o empata dá o descarte neles. Eu nem sabia que eu era empata, muito menos que ele era narcisista. E eu cheguei no meu limite, eu vou mostrar aqui para vocês onde foi que foi esse limite. O combinado foi que ele iria lá me visitar em 3 meses
eu ficaria 6 meses e aí eu voltaria e nós iríamos nos casar e ser felizes para sempre. Ai, que lindo! Que mentira, que viagem, que ilusão! Mas eu acreditava, né? Era o sonho da minha vida e ele sabia que esse era o sonho da minha vida. Fui para lá, estou estudando e esperando ansiosamente a visita dele em 3 meses, contando os dias para ele chegar logo. E aí, quando está quase chegando, ele me dá uma notícia que hoje eu sei que ele fez de propósito para me machucar. Que ele não iria mais poder ir lá me visitar, porque ele ia viajar com os amigos dele. Viajar com os amigos dele para um outro país, onde ele tinha ido antes e tinha me contado que tinha ficado com uma menina. Aí eu pensei, que legal! Ele vai lá agora então dar a despedida de solteiro, né? Eu lá, né? Esperando por ele, porque foi o que ele combinou. Essas pessoas não têm palavra e eles fazem de propósito, eles prometem para depois não cumprir, você sofrer a decepção, para você ficar sofrendo, que eles têm prazer em ver você sofrer. Tem raiva de você, gente, fala que te ama. Como pode, né? E então ele me falou por telefone, só que aquele dia, quando ele me falou aquilo, eu nem sabia que ele estava fazendo aquilo já para me machucar, mas lógico, machucou. Era a intenção dele, ele conseguiu. Só que ali foi o meu limite. E eu falei pra mim mesma, eu não falei nada pra ele, porque isso é uma coisa boa que o empata tem, né? O empata, quando algo morre ali dentro por aquela pessoa, é difícil de voltar. A pessoa tem que fazer muito, reconquistar mesmo, ganhar de novo a sua confiança para que volte o sentimento ali. Muito difícil, eu falo porque já aconteceu comigo algumas vezes. Naquele dia que ele me falou, eu fiquei muito chateada, eu falei algo para ele, mas eu estava tão chocada com aquela notícia que eu não tive nem forças para discutir. Eu simplesmente falei alguma coisa que eu não lembro direito o que foi. Provavelmente eu devo ter brigado e aí desligou o telefone, só que eu não fiz nada. Não desmanchei, só que acabou. Pra mim aquilo que ainda sobrava ali, por ele, acabou ali. Foi o meu limite, só que ele não sabia, né? O que aconteceu? Em 2 meses eu conheci uma pessoa muito legal, muito especial, gente boa, me tratando bem, curtíamos juntos, amigos em comum, e aí começamos a namorar. Eu estava muito feliz, realizada, e aí eu falei, eu vou ter que avisar pra ele, né, pro meu ex, que eu conheci uma pessoa e estou feliz e desejei pra ele muitas felicidades. Antes disso, ele ainda me mandou uma carta com uma foto dele, com os amigos dele na gandaia, na balada, todo feliz, sorrindo. E olha, estou preparado para quando você voltar, porque eu voltaria, né, em 6 meses. E dizendo para mim que agora ele já estava preparado para casar comigo, que era só eu voltar, porque nem depois ele não ia vir. E olha, não era por falta de dinheiro não, porque ele tinha dinheiro. E esse povo é uma praga tão maldita que vocês acreditam que depois que eu falei isso pra ele, ele ficou revoltado, me xingou de tudo quanto era nome, gente. Eu pude sentir, o empata sente, a raiva, o ódio que ele tava por mim. Porque ele nunca esperou, nunca imaginou que eu ia fazer isso. Muito menos que eu já estava com outra pessoa e só avisei, ainda desejando que ele fosse muito feliz na vida dele, porque eu estava muito feliz. Ainda desejei o melhor para ele, ainda fui sincera com ele, coisa que eles não fariam nunca. Eu não enganei, eu falei a verdade. E isso doeu fundo na alma dele e eu senti toda aquela energia horrível vinda dele. Então eles ficam com muita raiva, sem poder sobre você. Nunca esperou que eu fosse fazer isso, porque para ele era o superior. Nunca que eu ia largar ele. E com certeza o plano maior dele seria, quando eu voltasse, ele não ia casar porcaria nenhuma e ele ainda ia provavelmente me abandonar lá na igreja. Mas Deus cuida, viu? Deus protege. Nunca mais eu voltei. E aí depois, sabe o que ele fazia? Ele ficava indo onde eu estava passar férias, falando com pessoas que sabia que me conhecia em comum, que morava lá também, só pra eu saber que ele estava lá. Tipo assim, ó, eu não vim aqui pra te ver enquanto a gente namorava, mas agora eu venho sempre. E eu ficava sabendo, lógico, que ele estava lá, mas eu tava nem aí, nunca mais eu vi, nunca mais eu tive contato. E né, nessa época eu também não tinha ainda noção, eu fui descobrir agora há pouco tempo. E tudo se encaixou, tudo fez sentido, mas enfim, contando aqui essa história pra vocês, pra dizer que realmente eu passei na pele
eu pude ver a raiva que eles ficam quando eles são descartados, porque eles acham que só eles podem fazer isso. Como que você ousa fazer isso com um ser tão magnífico, tão deslumbrante, tão perfeito e sensacional? Não, só eles podem fazer isso com você. Só eles podem causar dor em você. Eles não podem ser descartados. Eles só podem te descartar e você ficar ali, ó, submissa na mão deles. Quando isso não acontece, quando acontece com eles, o que aconteceu na verdade? Provavelmente o plano dele final era o que eu falei aqui, de me largar lá na igreja sozinha, nem casar, nem nada, que ele prometeu isso a vida inteira, porque ele sabia que era o meu maior sonho. Então, eu fazendo isso, agindo assim, me amando em primeiro, depois de tanta coisa que eu aguentei, eu cansei, chegou no meu limite, acabaram-se ali os planos dele, ele não pôde seguir, não prosperou a maldade que ele já tinha planejado ali, provavelmente, lá na frente para fazer, para que eu sofresse e nunca mais esquecesse dele com raiva. Mas Deus é maior, né, gente? Eu agradeço até hoje a Deus por isso, porque Ele me livrou de um grande sofrimento, porque eu tenho certeza que do jeito que eu estava com Ele, do jeito que eu era, que Ele me dominava no emocional, se eu tivesse voltado naquela época, eu teria sofrido muito. Eu não sei como seria, mas Deus cuidou, Deus protegeu. E eu fiquei lá muito tempo ainda. E Ele nunca conseguiu fazer o que Ele queria. Pelo contrário, ele que tomou fora, ele que teve que arcar ali com as brincadeirinhas, os joguinhos que ele estava fazendo comigo. Ele chegou no meu limite. E para eles não tem limite, né? Então ele achou, imagina como ousas, eu tinha que aturar e ficar lá esperando por ele a vida inteira. Mas só que não. E é isso, gente, eu deixo aqui nesse vídeo essa mensagem de algo que realmente acontece. Eles ficam com muita raiva, perdem totalmente o controle sobre a sua vida, e o pior de tudo é que o joguinho deles, você interrompeu ali, você deu o checkmate. E aí eles se sentem impotentes, incapazes, inferiores a você. Mexe com o ego deles e isso eles não gostam. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijo, deixa aqui o comentário se você também já passou por isso. Se você também é empata e se você já deu o descarte a um narcisista, como é que foi com você? Foi que nem comigo? Ele ficou com muita raiva? Ou ela ficou com muita raiva? Conta aí, tá bom, gente? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!